A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é o pastor Márcio, mais uma vez, trazendo até você a leitura bíblica diária. E antes de nós entrarmos no capítulo 19 de 2 Reis, nós queremos fazer uma correção. Desde o capítulo 6 até o capítulo 18, estamos usando na fala livro de 2 Reis. Mas quando nós vamos olharmos para a Bíblia, se tratando do livro, nós vamos ver que, na verdade, são primeiro Reis e segundo Reis, assim como também é usado para crônicas, livro de primeiro Crônicas e segundo Crônicas. Quando nós vamos olharmos para o Novo Testamento, que há as suas repetições, que na verdade são cartas, aí sim nós usamos livros de primeira Pedro e segunda Pedro, primeira João, segunda João, porque são cartas. Amém? Então, a partir de agora, vamos aqui retomar a nossa fala devidamente usando o livro de 2 Reis, agora capítulo 19, onde nós vamos ver o rei Ezequias procurando a ajuda de Deus. E o seu verso primeiro diz: E quando o rei Ezequias o ouviu, rasgou suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Nós vamos ver aqui que este rei agora, ele toma uma disposição espiritual diante do seu Senhor, porque ele pega as suas vestes e as rasga. Isto é uma forma de demonstrar a Deus que ele tem dependência total dele. Ele está mostrando a Deus que tudo aquilo que ele tem, ou tudo aquilo que ele é, está nas mãos do próprio Senhor Deus. É como se ele tivesse aqui se libertando de si mesmo, se libertando talvez da força de Judá e se entregando e querendo entregar o povo nas mãos do Senhor. E nesta época, este ato de rasgar as suas vestes também era referida como uma humilhação diante da presença do Senhor. Ou seja, aquele que rasga, não mais hoje as suas próprias vestes, mas sim o seu coração, ele é bem quisto diante do olhar de Deus. Queridos, é hora de rasgarmos o nosso coração. É hora de abrirmos a porta e deixar o Senhor Jesus Cristo entrar e fazer morada, uma morada eterna, para que a gente venha aí alegrar os olhos do nosso Deus. E quando ele se dispõe a entrar na casa do Senhor, se refere ao templo onde o Deus Altíssimo, para esta época, habitava para os homens. É como se fosse uma morada ou um lugar santíssimo de Deus, porque ele sabia que só assim Judá teria a libertação, teria ali o socorro necessário e proveniente do próprio Senhor Jesus Cristo. E assim, amados, não é diferente com as nossas vidas. O Senhor, ele continua querendo chamar a nossa atenção e dizendo que ele é o socorro imediato, que ele é o libertador imediato para todos os conflitos de nossas vidas. Mas infelizmente hoje, no dia a dia, no corre-corre, nos problemas da vida, ou talvez aí a nossa mente fincada naquilo que é totalmente humanístico, nós vamos ver o quão distante está a natureza humana do Senhor, seu Deus, o seu Criador, Pai eterno. E o rei Ezequias aqui também estava querendo transmitir algo, não somente para o povo daquela época, mas também até hoje, perdurando, de que as nossas petições, elas devem estarem sempre vestidas diante de Deus com muita humildade, deve estar conforme a vontade de Deus, para que nós venhamos assim alcançar os benefícios, o tal qual Jesus Cristo pode dar para cada um de nós, e a devida atenção para o homem que o clama.
E então o rei Ezequias pega agora o seu mordomo, Eliaquim, pega também a Sebna, o escrivão, e os anciões e sacerdotes, e também fazes com que veste panos de saco e vão até o profeta Isaías, filho de Amós. E diga-se de passagem, amados, que o profeta Isaías foi aquele o tal qual levou esta mensagem ao rei Ezequias, dizendo que ele um dia iria assumir o trono. Isso está expresso no próprio livro de Isaías, capítulo 1, verso 1. E a fala do rei Ezequias para Isaías, conforme o mandado dos seus servos era, para que eles dissessem: assim tem dito Ezequias, este dia é dia de angústia, dia de vitupério. O que ele queria dizer para o profeta Isaías agora é que dentro de si mesmo, ou dentro, né, de Judá, não haveria mais forças para vencer a guerra, e estava aqui querendo dizer também que este povo teria que olhar para o Senhor para voltar a ter vitórias, para voltar a ter paz e graça diante de Deus. No verso 4, ele estava alegando que o Senhor provavelmente tinha escutado todas as palavras de Rabi-Zaque, o qual o rei da Síria, o Senhor, o enviou para afrontar o próprio Deus vivo. E ele agora decide tomar e elevar a sua oração, né, pelos remanescentes que ainda subsistiam. E nós vamos ver então que o Senhor, ele ouve a oração do rei Ezequias sobre a blasfêmia de Rabisque, e assim, Rabi-Zaque, e assim foi tomada nota diante de Deus que o rei orava, e isso lhe resultou em castigo, ou seja, perda diante do rei Ezequias. E nós vamos ver que a procura, né, de Isaías para este rei foi uma procura eficaz, ou seja, ele teve aí este sentimento, esta sensação espiritual de procurar realmente a quem ele poderia ajudar, que era o profeta Isaías. Hoje, nos tempos modernos, né, nos tempos difíceis, a nossa procura muitas vezes está fincada no homem, está fincada em doutores, em psicólogos, sociólogos, né? E por isso que muitas vezes a gente não consegue vencer algumas batalhas e não tem as respostas esperadas para o nosso problema. Não que nós estejamos aqui dizendo que você não precisa procurar médico, não precisa procurar psicólogo ou outros doutores. Não é isso não. O que nós devemos fazer é assim, ter também essa procura, mas colocando Deus à nossa frente para que Ele possa nos orientar a levar um doutor que possa trazer as palavras tal qual irão ajudar as nossas vidas. E quando eles chegam até o profeta Isaías, no verso 6, nós vamos ver que ele usa palavras tal qual iriam alegrar o coração do rei Ezequias, porque ele diz: assim direis ao vosso Senhor, assim o Senhor: não temas pelas palavras que ouviste, com os quais me blasfemaram os servos do rei da Síria. Nós vamos ver aqui que a palavra do Senhor é: não
temas. Da mesma forma como o Senhor disse para o rei Ezequias e para o povo de Judá, o Senhor diz para mim, para você, no dia de hoje, você que está ouvindo a voz do Senhor, não tema, não tema as dificuldades da vida, não tema os atropelos da vida, as angústias, as adversidades, né? A falta de proveniente financeiro, porque o Senhor teu Deus, ele está à tua frente, e aquele que ora e que clama ao Senhor, ele não somente ouve, mas ele responde, assim como ele respondeu ao rei Ezequias, ele vai responder a ti e com provisão, a provisão necessária para tua necessidade, assim diz o nosso Senhor. O verso 7, ele segue dizendo, e eis que eu porei nele um espírito, e ouvirá ele um rumor, e retornará para a sua terra, e eu farei que em sua terra ele caia a espada. Ou seja, queridos, tudo o Senhor ele vai cumprir a cabo e no prazo certo para que nós venhamos obtermos a nossa vitória, porque o nosso Senhor é o Senhor poderoso em vencer todas as batalhas, todas as lutas e todas as guerras. O verso 8 diz, retornando Rabizaque, achou o rei da Síria combatendo contra Libina, porque tinha ouvido que havia o rei partido de Laquis, ou seja, Laquis aqui havia caído neste confronto. No verso 9, nós vamos ver que o rei da Etiópia, ele sai para guerrear e voltou ele e enviou embaixadores até Ezequias, dizendo que Ezequias, rei de Judá, não deveria se enganar, porque o Senhor, seu Deus, a quem ele confiava, né, e colocava todas as suas esperanças, e estava ali o Senhor dizendo que Jerusalém não seria entregue na mão do rei da Síria, conforme foi dito pelo rei de Etiópia. Ou seja, este rei estava querendo confundir a cabeça do rei Ezequias para que ele não viesse dar crédito à voz do Senhor, para que ele não viesse assim confiar no Senhor, que ele estava entregando as suas esperanças, porque nós vamos ver que nos versos seguintes ele vai aqui contando os seus feitos, né, e dizendo, né, que ele tinha destruído totalmente, né, todas as terras e que ninguém poderia escapar da força que estava exercendo o rei da Síria, né, sobre todos os outros reis, o qual ele iria enfrentar. E no verso 12 ele começa a enumerar algumas cidades ou alguns reinos que foram destruídos pelo rei da Síria, o tal qual era Gozã, Arã e Rezefe, e os filhos do Éden que estavam em Telassar, dizendo, olha, nenhum dos deuses desses reinos aí puderam livrar-nos da mão do rei da Síria. E assim também falou no verso 13, onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, Ena e Iva. É como se estivesse dizendo de novo, olha, derrotamos todos os reis dessas nações. Por que que nós não iremos derrotar a ti se essas outras nações também tiveram seus deuses, né? Assim como vencemos essas nações, os seus deuses, nós iremos vencer também, ajudar e ao Deus que vocês querem aí por socorro. E nós vamos ver no verso 14 que Ezequias, mediante a este cenário, ele decide orar ao Senhor, ele decide agora não mais procurar a Isaías, ele decide agora levar a sua oração direta e correta diante do Senhor, seu Deus. Porque no verso 14 nós vamos ver que o rei Ezequias, ele toma todas as cartas em suas mãos, que trouxeram seus embaixadores, depois que ele havia
lido, e subiu à casa do Senhor, ele estendeu diante do seu Deus. Ou seja, ele pega aqui todas as argumentações de Senaqueribe, né, de vitória contra as outras nações, e que ele tinha ali a arrogância de dizer que mais uma vez ele seria vencedor, né, sobre Judá, e que nenhum outro Deus iria lhe impedir de novo de ser vitorioso nesta batalha. Ou seja, queridos, nós vamos ver aqui que o rei Ezequias, ele pega toda a sua problemática, ele pega ali tudo aquilo que estava tentando definhar a sua fé, leva até o templo e estende diante do Senhor. E a oração do rei Ezequias diante do Senhor foi: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Ou seja, nós vamos ver aqui o rei Ezequias querendo transmitir a Deus não somente a sua confiança, mas também dizendo que todas essas nações que perderam as suas lutas e perderam as suas batalhas é porque de fato não tinha nenhum rei por eles, não tinha a quem ter por socorro. E agora Ezequias, ele diz: olha, Senhor, tu és o meu verdadeiro socorro, tu és aquilo tal qual eu posso confiar e garantir toda a vitória sobre o rei Senaqueribe. Porque ele diz: Senhor, inclina os teus ouvidos e ouça. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouça as palavras de Senaqueribe, que enviou a blasfemar contra ti, o Deus vivente. Ou seja, o rei Ezequias, aqui ele começa a jogar para o Senhor, né, toda a responsabilidade, o tal qual o Senhor ele tinha, não somente por ele, mas também por todo o Judá, porque ele diz: olha, Senhor, nós cremos em ti verdadeiramente, né, Senaqueribe não está vindo contra nós, está vindo contra a tua palavra, está vindo contra a tua lei, está vindo contra um decreto que tu deste a nós, que nós não cairíamos em suas mãos nesta luta. E Ezequias, sendo conhecedor, né, de fato de que o rei da Síria tinha ganho várias lutas, ele começa agora também a enumerar algumas situações e dizendo: olha, de fato, esses deuses o qual eles adoravam eram deuses de madeira ou deuses de pedra, ou seja, deuses construídos pela própria mão do homem, mas tu és o Deus indestrutível, tu és o Deus poderoso, o Deus forte, o tal qual ninguém irá contra ti e vencerá essa peleja ou essa batalha. E o seu argumento diante de Deus era dizendo que a todos esses deuses, o qual os homens se prostravam, não passavam, né, de um fruto, de um produto da sua própria imaginação. E que se de fato houvesse, né, algum poder diante desses deuses, não era, né, como um Deus celestial tão grandioso como ele é o nosso Deus, mas sim poderia ser por influência aí de espíritos malignos ou da parte aí demoníaca sobre esses outros deuses imaginários que os homens faziam para si, como imagens de escultura, de pedras ou de madeira. E o verso 9, em uma fala aí de muita, mas de muita coragem, de uma fala também, o tal qual certamente alegrou o coração de Deus. O rei Ezequias diz no verso 19: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, nos salve, te suplico da sua mão, para que saiba todos os reinos da terra que somente tu és o Senhor Deus. Olha aí, aqui Ezequias colocando Deus na sua importância, colocando Deus como, né, o Senhor libertador para este povo.
Nós vamos ver a partir do verso 20, né, o tal qual há uma profecia de Isaías sobre libertação para este povo, o tal qual um Senhor aí, ele traz resposta à oração do rei Ezequias ao pé da letra, né? O tal qual também nós vamos ver que esta vitória foi dada ao povo de Judá, que está refletido lá no livro de Salmos 126, a partir do verso 2. Perdão, Salmo 126, 2, né? Porque Salmos não tem versos mais, o tal qual diz que grandes coisas tem feito o Senhor por eles ou por nós. Amém, queridos? Amados, esse foi a primeira parte aqui do livro de 2 Reis, capítulo 19. Nós retornaremos para trazer, né, uma explanação amanhã do livro de Salmos 126, 2, para que você possa aí entender esta vitória gloriosa ao povo de Judá. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê graça, que o Senhor ele vai derramar sobre cada um de nós poder. Provavelmente nós iremos usarmos aqui neste capítulo 19 a primeira parte, a segunda parte e também a terceira parte, para que a gente venha entender o tão grande e maravilhoso é o Senhor nosso Deus. Que Ele abençoe a tua casa, que Ele abençoe a tua finança, que Ele abençoe, né, os teus filhos e os seus cônjuges, os teus projetos, a tua profissão, e que nada venha sair do controle de Deus na tua vida. Esse é o nosso desejo. Sou o pastor Márcio, te aguardo amanhã para, junto assim, ouvirmos mais uma vez a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe.